Um troço que eu tinha e que eu perdi era o medo de ficar velho. Sempre eu achava que ia perder minha alegria, vitalidade, energia, prazer de vida que constituem a minha maior força. Na realidade, perdi um pouco disso, de alegria, talvez da energia que eu sempre esbanjei, mas ganhei muito mais coisas. Ou melhor, acho que o que aconteceu é que agora eu sei usar essas coisas. Eu estou muito mais bacana e realmente eu acho que aos 30 eu vou estar genial. E aos 120 eu vou saber tudo e querer dar e ter ainda muito que aprender. Isso é sensacional. Leila Diniz. Leila Diniz nunca chegou aos 30 anos. Leila Diniz morreu em 1972, aos 27 anos de idade, num acidente aéreo quando voltava da Austrália num voo da Japan Airlines, que caiu na Índia. Mas, no entanto, Leila deixou na sua curta vida marcas memoráveis, fortes, indeléveis, principalmente no que se relaciona ao papel da mulher, a beleza da mulher, a liberdade da mulher. O Instituto Locomotiva apresentou essa semana no que se refere aos maiores medos do envelhecimento dos brasileiros e brasileiras com mais de 50 anos. O Instituto Locomotiva é um instituto que pesquisa várias questões de consumo e de consumidores e tem se dedicado principalmente às pesquisas relacionadas ao maior público consumidor do Brasil, ou seja, o público constituído das pessoas que têm mais de 50 anos. E essa última pesquisa foi exatamente sobre os medos de envelhecer que mais afligem os brasileiros. E, em primeiro lugar, aparece o medo das mudanças do corpo. O medo da sensação de se sentir feio. Em segundo lugar, aparece o medo da falta de dinheiro. Ou seja, para o brasileiro, brasileira, com mais de 50 anos, o medo de ficar feio é muito maior do que o medo de ficar pobre. Interessante, não é? Então, essa pesquisa apresentada essa semana pelo Instituto Locomotiva a respeito dos medos do envelhecimento para quem tem mais de 50 anos, me fez lembrar de um ensaio da professora Miriam Goldenberg. A professora Miriam Goldenberg, ela é uma antropóloga e pesquisadora ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem uma série de livros publicados a respeito de relacionamentos, sexualidade, conjugalidade, infidelidade. E ela tem um livro muito interessante que chama Coroas. E dentro desse livro Coroas, ela tem um pequeno ensaio onde ela aborda o corpo como capital, né? E ela faz um interessante paralelo dizendo que o corpo, na sociedade brasileira, funciona como uma espécie de capital mesmo. Capital no sentido de recurso para conseguir proveitos em várias áreas, né? E como é que ela chegou a esse pensamento, a essa conclusão, a esse insight? Foi quando ela estava fazendo pesquisas e ela estava tentando determinar o que é que era importante para as pessoas dentro dos relacionamentos. Então ela fez algumas perguntas para as pessoas. Então ela perguntou, por exemplo, para as mulheres dessa pesquisa, o que você inveja em uma mulher? E ali as mulheres respondiam. Depois ela perguntou também para os homens, o que é que você inveja em um homem? Beleza? Pensa aí, qual seria a sua resposta para isso? Coloca nos comentários. Acompanha comigo o raciocínio. Vou repetir. O que você inveja numa mulher, se você for mulher, o que é que você inveja num homem, se você for homem? Muito bem. Depois, a professora Miriam Goldenberg fez uma segunda pergunta, né? Para as mulheres, ela perguntou, o que te atrai no homem? E para os homens, ela perguntou, o que é que te atrai nas mulheres? Responde aí.
Coloca aí nos comentários. O que é que te atrai nas mulheres se você for homem e o que é que te atrai nos homens se você for mulher. Não precisa colocar uma coisa só. Pode colocar 3, 4 coisas aí, o que é que você acha importante, o que é que te dá inveja na pessoa do mesmo sexo e o que é que te atrai na pessoa do sexo oposto. Depois ela fez um outro quesito nessa pesquisa, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas antigamente tinha jornal de papel e nos jornais de papel tinha os classificados. E essa pesquisa da professora Miriam é com certeza anterior ao smartphone, é com certeza anterior à popularização da internet, né? Então ela fez o seguinte exercício dentro da pesquisa. Pediu para as pessoas, né, redigirem um pequeno anúncio procurando um parceiro. Nesse pequeno anúncio, as pessoas deveriam fazer uma descrição de como deveria ser o parceiro que elas estavam procurando e também, é claro, fazer uma pequena descrição delas mesmas, né? Então seria assim, mulher assim, assim, assado, procura homem assim, assim, assado, né? E vice-versa. Então é uma pequena descrição de como você é e de quem deveria ser aquela pessoa que você está procurando. Vamos lembrar que não custa lembrar que na época dessa pesquisa não existiam os aplicativos de encontros, né? De relacionamentos, que já dispensa bastante essa formalidade do classificado. Mas de todo jeito, essa pesquisa trouxe alguns dados que intrigaram muito a professora Miriam. Porque em todas as respostas de todas essas perguntas que eu coloquei para vocês, o que atrai, o que inveja e como você é e como é a pessoa que você procura, a característica mais forte estava sempre ligada ao corpo. E aí ela percebeu que este corpo que aparecia nas respostas estava sempre ligado a 4 características básicas. O corpo deveria ser, corpo que atrai, que inveja, que se procura, deveria ser jovem, sexy, em forma e magro. Essas eram as 4 características determinantes que apareciam do resultado dessas pesquisas da professora Miriam. Veja, um corpo sexy, magro, jovem e em forma. Tá? Com base nisso, ela começou a entender que o corpo, na sociedade brasileira, e especialmente ali na sociedade carioca, onde ela realizou essa pesquisa, se constituía um verdadeiro capital, né? No sentido de que se apresentava como um recurso das pessoas. Eu explico o que ela quis dizer com isso. Você pode ter vários tipos de capital. Você pode ter um capital financeiro, você pode ter um capital intelectual, um capital social, um capital político, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem recursos que você pode alocar, que você pode aplicar em várias áreas com o intuito, com a intenção de que esse capital te traga benefícios. É assim que funciona, né? Então, um capital político você pode colocar na área política para te dar mais rendimentos políticos, vamos dizer assim. O capital financeiro você pode aplicar num banco, você pode aplicar numa empresa, para que isso te traga mais retornos financeiros. Ou seja, os capitais são de vários tipos e eles podem ter valores maior ou menor, dependendo da área onde eles são aplicados. Entende? Por exemplo, você ter um grande capital financeiro não vai fazer muita diferença numa área intelectual, não é? Porque na área intelectual, o que vale é o capital cultural, o capital intelectual, enfim, toda uma questão acadêmica diferenciada. Então, cada capital tem maior eficiência em numa determinada área. O que a professora Miriam faz um insight interessante nesse artigo dela é que o corpo, como capital, tem aplicação em vários momentos, em várias áreas
na vida do indivíduo, né? Por exemplo, um corpo sexy, jovem, em boa forma, magro, ele com certeza é um capital que ajuda a alavancar empregos, né? Ajuda a abrir portas. Da mesma forma, um corpo dessa forma, um corpo com essas características, né? Com certeza é muito valorizado no mercado de relacionamentos, né? No mercado de casamentos. Esta questão do corpo como capital, ela ganha ainda mais importância se você tiver em mente um outro dado que foi divulgado recentemente. No Brasil, 54% da população tem sobrepeso. 54% da população brasileira está acima do peso desejado, do peso saudável, do peso ideal. E mais, 20% da população brasileira é obesa, está muito acima do peso normal, do peso esperado. Ora, e esses números são significativamente maiores dos números de sobrepeso e obesidade do resto do mundo. Não é? Por exemplo, no resto do mundo, o sobrepeso gira aí em torno de 35%. Aqui no Brasil, nós já chegamos a 54%. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Numa situação dessa, num contexto desse, o corpo sexy, jovem, magro e em forma tem um valor ainda maior. Né? Realmente é um capital muito esperado e muito valorizado dentro dessa sociedade onde as pessoas estão acima do peso. Muito bem, quais são as consequências disso? Né? É que, de imediato, a professora Miriam coloca aqui, quando uma pessoa tem um corpo assim, sexy, magro, jovem e em boa forma, ela automaticamente é vista pelas outras pessoas num nível superior dentro da sociedade. Ou seja, as outras pessoas, ao verem uma pessoa assim, colocam automaticamente essa pessoa com o corpo objeto de desejo num patamar diferenciado. E a Miriam coloca que essa diferenciação se manifesta praticamente de 3 formas. Primeiro, quem tem um corpo assim é visto como tendo batalhado por esse corpo. Então, esse corpo vira um símbolo de esforço, um símbolo de garra, um símbolo de conquista, um símbolo de inteligência para controlar talvez o caminho natural do envelhecimento, ou o caminho natural do corpo, que é ficar com sobrepeso, quer ficar fora de forma, quer envelhecer. Então, a pessoa que tem um corpo desses, um corpo desejado desses, é vista como alguém que dominou a própria natureza e conseguiu fazer do seu corpo um corpo desejado. Como se o caminho natural do corpo humano fosse ficar sempre disforme, gordo, feio, não sexy, né, fora de forma. Depois ela coloca que uma segunda forma que as pessoas automaticamente atribuem a esse corpo desejado é como se fosse uma espécie de grife, né? Então, quem tem um corpo sexy, magro, jovem e em boa forma, é como se tivesse um objeto de consumo, né? Como se tivesse ali uma Ferrari, como se tivesse uma bolsa Louis Vuitton, e as pessoas dão este valor, né? As pessoas que estão em torno dão este valor a esse corpo. E uma terceira forma de distinção que a Miriam aponta é que, para quem consegue isso, ter um corpo dessa forma, é como se fosse uma espécie de troféu que a pessoa guarda para si e valoriza demais. Portanto, sendo o corpo esse capital,
dentro da sociedade brasileira, isso nos explica por que o Brasil é o segundo mercado mundial de cosméticos, por que o Brasil é campeão mundial de cirurgias plásticas e principalmente por que o maior medo do brasileiro no envelhecimento é ficar feio. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, a gente se vê na próxima.